Alô Brasil, alô mundo, alô Espanha. E aí, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para uma live aguardada com a doutora Juliana Varão. O que será que a gente vai conversar com a doutora Juliana? Essa conversa franca. Olha, até eu estou com medo de puxar essa conversa com a doutora Juliana, viu? Porque eu até vou orientá-la, porque o canal do Fernando Betete está censurado, e eu sei que a doutora Juliana gosta de falar muito, falar até pelos cotovelos, no bom sentido, né? Mas como nós estamos numa liberdade total de expressão, lá no planeta Marte, aqui a gente vai ter que segurar um pouco a peteca, não é mesmo? Mas eu tenho um recado muito importante para você, que está aqui no canal do Fernando Betete. Eu quero dar... Só um minutinho. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Opa, estamos de volta aqui. Doutora Juliana Varão, é um prazer estar contigo. A senhora, a doutora, vou chamá-la de você, né? Você está aqui hoje porque os meus seguidores, alguns te seguem, e alguns dos seus seguidores também conhecem o meu trabalho e ficaram aqui, principalmente nessas últimas 3 semanas. Chama a Juliana, chama a Juliana, chama a Juliana. Eu não te conhecia, não sabia quem que era Juliana Varão, a doutora, que inclusive a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho profissional dela e também um pouquinho da ideologia. Entenderam o que eu falei? Conhecer um pouco mais o trabalho profissional dela e um pouquinho da ideologia dela, tá certo? Isso é muito importante aqui na nossa live. E eu queria começar essa live, doutora Juliana, primeiro agradecendo aqui, né, o seu tempo aqui no canal do Fernando Betete, mas a primeira pergunta eu faço para os meus seguidores, né? Em nome dos meus seguidores. Quem é a doutora Juliana Varão? O que você faz aí na Espanha? E por que você foi para a Espanha? Bom, primeiramente, eu queria agradecer demais o convite, né? Eu gosto muito mesmo do seu trabalho e te admiro também. Queria realmente agradecer o espaço e o tempo, né? Principalmente também. Bom, o que eu vim fazer na Espanha? Eu poderia já te dizer milhões de coisas, como eu dizia antes, né? Mas hoje eu entendo por que eu vim para cá. Eu vim para cá provavelmente para ser preparada mesmo para esse momento, porque eu consegui aqui estudar muita coisa e enxergar muita coisa longe de ruídos que me acompanhavam muito aí no país, né?
E eu vim para estudar e vim para ter uma vida diferente mesmo. E aqui na Espanha eu comecei a ter umas experiências, né, bem interessantes em relação a avanços em determinadas visões, em todos os sentidos, né, coisas que eu já sabia, já desconfiava, que realmente eu vi que o pessoal tem um avanço muito interessante, até mesmo nas contestações, né? Aquilo tudo que é teoria conspiratória no Brasil, aqui é realidade total vista nas universidades. Isso é muito interessante. Então, eu já vinha de uma área mais densa aí do Brasil, né, não somente de terapia neural, eu já comecei a ter essa mudança na minha carreira. Você formou em odontologia aqui no Brasil ou aí? Aí no Brasil, e aqui eu fiz de novo, né, para poder fazer a equivalência. Mas no Brasil eu comecei a abrir os olhos para outras coisas por conta da acupuntura, que eu fiz um curso bem extenso, aí de quase 4 anos, e já emendei na terapia neural, trabalhava muito com as frequências nos distúrbios de sono, né? Na minha área de odontologia, eu trabalhava muito, a clínica de medicina do sono me encaminhava muitos pacientes, então eu estava sempre em busca de muitas coisas, né, para poder ajudar essas pessoas mais rapidamente. E nisso eu comecei a trabalhar com frequências, a terapia neural me fez mergulhar. Quando você fala frequência, você quer dizer o quê, doutora Juliana? Sim, perdão, tem que explicar, né? Frequência, eu comecei com as frequências auditivas, em Hertz, porque na terapia do sono, né, nos estudos da arquitetura do sono, a gente já observa não, já é mais do que determinado, né, já visto que o nosso sono ele tem a cadência através de ondas, né? Então a gente tem as ondas teta, as ondas delta, beta, alfa. Alfa não está no sono, é a nossa, basicamente, quer dizer, é do sono, né? A alfa, a beta é que é da vigília. Então, esses ciclos se repetem muitas vezes ao longo do sono, e essas ondas determinam a liberação de sinalizadores, neurosinalizadores, de hormônios, determinam certos processos de homeostase, né? Processos de regeneração do corpo enquanto a gente dorme. Então, por isso que é importante a gente ter um sono de qualidade, para que esses ciclos dessas ondas consigam comandar esses processos fisiológicos para que o corpo se regenere. E você está dormindo bem aí, no ano de 2023, nesse ano aqui turbulento, você está dormindo bem? Por conta dessa situação, não. Porque a doutora Juliana não está dormindo bem. Olha que você conhece tudo. Como é que você faz, então, para pegar... Eu aviso, façam o que eu falo. Não façam o que eu falo. Porque tem momentos que a gente precisa, às vezes, enfim, a gente compensa de outras formas. Aqui, por exemplo, tem muita siesta, né? Então a gente compensa na siesta. Porque ainda tem uma coisa... aquele soninho depois do almoço, é isso? O almoço aqui é obrigatório. Na Espanha é estranho você não fazer a siesta. Mas ainda na capital tem esse hábito ainda? A capital ela é mais fervorosa, né? Então ela funciona mais ou menos como no Brasil. Na capital ou no interior? Não. Estou praticamente numa área rural. Por que será que a doutora Juliana está numa área rural? Está desde sempre ou foi desde ultimamente? Sempre. Agora eu vou para uma área mais rural ainda. Daqui a pouquinho você vai saber por que a doutora Juliana está indo mais para o interior. Mais para o interior. Uma área mais rural do que eu já estou. Porque aqui é rural, mas aqui a gente sofre um envenenamento muito do mundo inteiro, né? Mas aqui os chemical trails são insuportáveis. Insuportáveis. Não dá para respirar, não tem como. Então, chemical trails é o que? É o rastro da aeronave? Aquilo ali não é o combustível que está condensando lá no alto, lá? Jamais. Não é? Aquilo é justamente o que a gente vai falar sobre isso. Posso? Começa. Fala em metáfora. Então, eu não tenho como era antigamente. Na língua, né? Então, esses rastros, eles já começaram há muitos anos, e até hoje isso não o que é dito para os pilotos, né? Que aquilo é para
poder controlar esse aquecimento para poder barrar a luz do sol. E eles, infelizmente, acreditam. Mas tem várias provas de fotos e de testes de laboratório dos produtos que tem dentro desses barris. E é justamente por conta disso que a gente hoje já observa no microscópio, em tudo o que há, a gente observa a presença do posso falar a palavra, né? Do grafeno, de CDB. O que é CDB? É uma bactéria muito primitiva, é cross-domain bacteria. É uma bactéria muito primitiva que é utilizada simplesmente pelo fato dela ser um veículo, né? Quando a gente fala em nanobiotecnologia, as pessoas pensam muito numa coisa... as pessoas têm um pensamento meio que engessado em relação à nanobiotecnologia. Só que o que eles utilizam é literalmente corpos celulares, no caso o CDB é um, que serve simplesmente como um veículo, um condutor. E dentro desse CDB, que é essa cross-domain bactéria, eles transformaram esses CDBs em inteligência artificial. Então, nesses rastros, a gente tem CDBs que também são conhecidos como os Morgellons. Eles são mais famosos como Morgellons. E a gente vai ter o grafeno em diversas formas e todos os metais possíveis, todos os metais possíveis, mais outras substâncias, inclusive ácido sulfúrico. E quando eles são... Ácido sulfúrico? Aí a gente tem a chuva ácida, quando entra em contato com as nuvens, e a gente vai ter depois a chuva ácida. Então... mas isso daí é outra parte, né? E nesse contexto, a gente conseguiu já, por conta do início, né, dessas investigações, do porquê que começou a ser encontrado na água, por exemplo, e na neve, né, que foi aqui perto tem algumas estações de esqui. Então, eles começaram a observar que tinha até na neve, na água de lugares muito distantes da cidade, e foram investigar, e a única conclusão seria vinda dos chemical trails, dos rastros, né? E aí começou uma investigação a tudo, e foi visto que realmente estava já em tudo. Então, essas substâncias conseguiram se tornar onipresentes por conta desses rastros, né? E nas outras coisas, através de outras formas de manipulação. Aqui, por exemplo, a gente tem a injeção nos peixes, já sendo despachados para os mercados, né? Eles são injetados com aquilo que vocês sabem. A substância X. A substância X. Então, os peixes, a carne... Então, realmente, assim, é um momento... Não tem para onde escapar, então? Não, por isso que agora a questão é ensinar as pessoas, instruir as pessoas como se comportarem daqui para frente, para que elas não sofram, né, o grande momento que está sendo anunciado pela própria... Como é que a gente pode chamar essa galera? Pelo próprio sistema. Tá. Que está sendo já anunciado pelo próprio sistema como o pior momento, a pior pandemia já vista. A pandemia infinitamente mais mortal. Então, como eu já venho... Agora a gente está no intervalo, é isso? Está no intervalo entre os tempos? Hã? É comigo que você está falando? A gente está no intervalo agora. Terminou uma, daqui a pouquinho a outra. Entendeu ou não? Entendi. Eu acho que não teve muito intervalo, não. Tá dando um respiro agora, né? Dá um respiro do pânico, mas é simplesmente para poder colocar as pessoas naquela ilusão de que está voltando ao normal mesmo. Só que a gente sabe que não, porque eles trabalham assim.
né? Eles colocam uma cortina de fumaça na frente de todo mundo para que o principal esteja ocorrendo atrás e ninguém enxergue. E aí, quando chegar, todo mundo é pego de surpresa. Então, eu já venho falando há muito tempo sobre isso. E só que aí o que acontece? Eu já estava estudando isso há muito tempo. 3 anos, eu já sabia o que era. Quando começou, eu já sabia o que era, por conta de conhecimentos anteriores de nova ordem, de geopolítica e de várias outras coisas. Então, eu já sabia, basicamente, o que era. E eu tentei avisar tentei avisar todo mundo em vão. E a tua rede social deixou você fazer isso? O YouTube foi o que mais me bloqueou. O Instagram eu tive uns bloqueios, mas naquela época mais pesada, mas assim, aí rapidamente eu já mudei um pouco a forma de me expressar e deu tudo certo. Mas aí você está aí já há mais de uma década, né? E você Não, tem 5 anos. 5 anos, desculpa. Mas você está com a família aí? Uma parte. Uma parte. Mas você tem filhos aí? Sim. Então, é isso que eu queria tocar agora, doutora Juliana. O meu público já tem uma noção geral sobre essa introdução que a doutora falou, e a gente vai continuar nisso. Mas eu quero já antecipar uma pergunta, que a grande preocupação, pelo menos de parte da nossa audiência, é o bem-estar, é a segurança e o cuidado com a família, quer seja papai, mamãe, esposo, esposa e os filhos, né? Os parentes, a família de maneira geral. Tem como nos proteger dessa situação? Lógico. É justamente por isso que é importante dar a instrução, porque a instrução é justamente ensinar como se proteger, como eliminar isso, porque eu não sei se a sua audiência sabe o que é isso dentro do nosso corpo, que já está em todo mundo. Então, e que isso cresce e que começa realmente a tomar certos domínios do nosso pensamento, do nosso comportamento, através de cerebelo, sistema límbico e por aí vai. Então, por que eu comecei a falar mais intensivamente? Porque começaram já os ataques intensivamente, né, no país. Não somente no Brasil, mas também em vários países da Europa. Então, como eu já trabalho com isso há muito tempo, porque antes disso tudo eu já trabalhava com a cura de todas as coisas, né? Através da terapia neural, das frequências e tudo. Então, desde o princípio, eu foquei na solução. Ou seja, quando a gente começou a entender o que realmente era, a gente já partiu para a solução. Só que, mais uma vez, obviamente, poucas pessoas davam ouvidos. Só que agora realmente é uma rede muito grande de profissionais de diversas áreas se movimentando mesmo, e a gente está conseguindo despertar mais pessoas. Então, mesmo quem não se sucumbiu, né, mesmo quem não levou os dardos inflamatórios, que é como eu chamo, infelizmente também está já contaminado com essas substâncias e vão sofrer de uma forma ou de outra. Então, assim, o que eu estou fazendo, Fernando? Eu tenho tantos profissionais que eu venho formando nesse tempo todo, né, desde 2015, mas com outra mente, que ainda não existia essa loucura de hoje, mas esses profissionais que eu venho formando, assim como toda a rede de colegas, né, do mundo inteiro, a gente já organizou uma forma de ajudar essas pessoas. Então, Calma. A doutora Juliana, ela fala mesmo, mas é isso aí. Mas só para eu tentar explicar para a nossa audiência aqui. Você está dando curso, você ministra palestra, quem é profissional da área da saúde pode fazer um curso contigo? Como é que funciona esse teu... Sim. Eu já dou aula disso há bastante tempo, tenho cursos, o meu curso é online, com teoria e demonstração, mas por conta justamente dessa emergência, que é o que a gente está passando já agora mesmo, eu decidi mesmo que seria a minha parte nessa loucura toda, seria ensinar a todos. Então, o que eu fiz, né? Eu decidi... A parte que não envolve injetáveis, a parte que não envolve questões invasivas, eu vou ensinar a todos, estou ensinando já
no grupo do Telegram, que é um grupo meu, mas com todo esse suporte, né, desses profissionais do mundo todo. É como se fosse uma arca. E vou ensinar tudo para essas pessoas, para elas poderem, porque não adianta você ir num profissional e remover o grafeno do corpo. Por quê? Quer dizer, adianta, você tem que remover, é obrigatório para quem quiser ficar bem, tem que remover. Só que você tem que ter instrução, porque no dia seguinte você já vai estar com isso de novo no corpo. Porque você vai beber uma água, você vai comer alguma coisa, vai estar no seu ar. Então, você tem que saber agora como viver nesse momento diferente que a gente está vivendo. Além, obviamente... Juliana, tem algum exame... deixa eu testar aqui, deixa eu ver se o Fernando tem, ou se o João, ou se a Maria tem. Só o microscópio. Só o microscópio. Por enquanto. Não existe exame de sangue, não existe... Nem a biorressonância, o aulímetro. Então, sim. Só que aí, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que não é algo de uma aceitabilidade, digamos assim, generalizada, né? Então, vai depender muito da pessoa que está fazendo também o teste, né? Sim, também, mas mesmo que você tenha um super equipamento de biorressonância, a credibilidade que isso vai dar para o mundo é diferente de um microscópio. O microscópio está ali, não tem como negar, não tem como. Então, mas não é a microscopia de campo escuro, também não dá, né? Essa é a melhor para ver, é a melhor. Então você faz aí no seu consultório, pega uma gotinha de sangue e já vê? A microscopia, a gente trabalha muito com a microscopia, mas basta um microscópio de aumento de 2.000 vezes já dá. Um microscópio estudantil de 2.000 vezes já é o suficiente, tanto para ver em substâncias, como para ver em sangue. E aí, antes que você me pergunte, que já é uma pergunta que todo mundo me faz, mas se é nano, como é que eu enxergo no microscópio? Então, porque ele cresce. E aí, de nano, ele vira micro. E isso aí que vocês estão vendo é um sistema já basicamente se automontando, que é uma das coisas até um pouco mais assustadoras, porque esse é um composto de CDB, esse comprido, com grafeno em volta dele, e ele vai gerando, através dessa inteligência artificial, ele vai instalando essas camadas de grafeno, que são nanolâminas, eles vão se organizando e eles formam chips. E eles não somente formam chips, como eles ainda emitem luzes. E esses estudos que são feitos no mundo inteiro, eles mostram a lâmina, né, tanto de sangue como de anestésicos e tudo que tem grafeno, a gente vai vendo que tem um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, os 2 meses, como é que se comporta. E mesmo em temperatura ambiente, né, fora do corpo, isso vai se automontando. Então, é a inteligência artificial que é estimulada pela nossa temperatura, pelas nossas frequências, que a gente emite o tempo inteiro, o nosso corpo, ele vibra em frequência o tempo todo, e a influência, e aí que está, e a influência de toda a energia eletromagnética que vem de fora, isso vai das ondas de rádio até as ondas gama, né, de raio gama, a gente tem essa influência. E o que tem vários trabalhos já científicos mostrando é que as de baixa potência são as que mais fazem isso crescer. A gente tem, principalmente, uma coisa que já foi preparada antes disso, tudo, eu sempre falo, isso é nanometricamente calculado. Então, as luzes de LED que vieram para a casa de todos, para as escolas, para as indústrias, para os escritórios, para as ruas, das praças, isso já foi um planejamento para isso, para poder suprimir o sistema imunológico e emitir essas informações para o nosso organismo e promover não somente danos, como comandos de informação através de frequências. E aí a gente que já trabalhava com frequência há mais tempo tem um entendimento mais fácil sobre isso, né? E eu entendo que muita gente que nunca imaginou isso fique meio bugado às vezes, né? Não consegue entender como isso poderia acontecer, principalmente profissionais da área de saúde. Então, é muito importante que profissionais que tenham essa consciência se levantem. Tem muita gente que sabe a verdade e não fala.
mas tem muita gente que não sabe, que sabe a verdade e está quieto. E eu nunca fiquei quieta, né? Eu sempre achei um absurdo, eu sempre fui muito revoltada em ser um rato de laboratório, eu não aceito isso. Então, e principalmente por eu. E aí o que acontece? Eu falei que eu não fui enganada, né? Nem pelo processo todo desde 2020, mas qual foi o momento em que eu perdi o chão? Foi quando nessas análises de microscopia a gente descobriu que isso já estava nos anestésicos, nos medicamentos injetáveis. A gente já viu de 2014. Então, ou seja, a gente, sem saber, profissionais de saúde em geral, enfermeiro, médico, dentista, a gente já estava injetando isso em todo mundo, sem saber, pelo amor de Deus, ninguém sabia. E a gente só começou a ver isso mesmo por conta dessa loucura de olhar tudo no microscópio. Que aí foi que, né, a gente começou a entender melhor e buscar esses profissionais de nanobiotecnologia para poderem ensinar para a gente do que se tratava aquilo de fato. E foi aí que tudo começou a clarear. Não sei se clarear por um lado, escurecer pelo outro, né? Não importa de que maneira que você está sendo infectado, tá? A minha preocupação agora é, porque você mesmo disse agora há pouco, né? Se foi da maneira A ou da maneira B, você está respirando, você foi no bar da esquina tomar uma água, você foi no restaurante, você foi num parque, não importa. Você foi atingido por esse dado, né? Qual é a rotina que eu devo fazer a partir de hoje, já que se eu elimino hoje, amanhã eu volto a ter esse problema como se fosse uma gripe, né? Curei a minha gripe e daqui uma semana, 10 dias eu volto com a gripe novamente. O que você tem recomendado aí para fortalecer, se é que ainda pode ser fortalecido o sistema imunológico, e como que eu posso fazer a limpeza, a faxina diária do meu corpo? São coisas diferentes. Por exemplo, essa estratégia de ensinar todo mundo foi justamente para dar o direito a todo mundo, porque quem sou eu para selecionar e só ensinar isso para profissionais? Não tem como. É um momento que realmente a gente tem que ampliar, né, esse nível de instrução. Então, eu estou ensinando todas as coisas básicas, começando pela proteção do seu corpo em relação a essas cargas eletromagnéticas, através de metais diamagnéticos, ouro, cobre, prata, a purificação do ambiente, da casa, do trabalho, onde você mais está. A gente ontem teve uma super aula bem bacana com o Jefferson Modesto, sobre a tecnologia do plasma, que a gente vai usar também muito. Por quê? Quanto mais... plasma qual? Da Fundação Cash? Ou é outra? A tecnologia do plasma não é da Fundação Cash, né? O Cash talvez foi... a que divulga, que tem divulgado um pouco mais aqui no Brasil. Brasil. Foi quem divulgou mesmo com propriedade de conhecimento sobre essa tecnologia que sempre existiu, porque o plasma já está na Terra desde sempre, né? Que inclusive sempre foi objeto da energia livre, da eletrocultura e de tudo. Então, a gente vai abordar isso de uma forma dando mais direito mesmo às pessoas de se cuidarem, porque isso melhora tanto a questão da ionização da casa, esse excesso de energia eletromagnética que fica dentro de casa, e melhora também a questão básica, né, a emissão de todos os equipamentos que a gente tem em casa, que são fortíssimos. Eu recomendo que todo mundo adquira um equipamento desse, que é o medidor de energia eletromagnética. Mostra novamente. Aqui, ó, deixa eu ligar. Energia eletromagnética. Ó, por exemplo, estou encostando ele no meu computador, ó. E aqui ele está mostrando eletricidade e não magnetismo, porque eu tenho vários selos, várias placas de cobre, tenho pedras, eu também recomendo as pedras, né? Para poder sugar isso tudo. Qual? A turmalina negra? Não, a turmalina negra gera energia, então eu recomendo... Tem outras pedras, mas a gente tem que facilitar a informação, né? Então eu recomendo muito mais... Olha, uma informação importante. É porque eu faço entrevista todos os dias e tem profissionais que falam que nesse ambiente de um escritório, Wi-Fi, computador, colocar sempre uma pedra de turmalina negra. Então você não concorda com isso?
Não, olha só, eu usei turmalina negra anos e anos e anos e anos. E a turmalina negra, ela tem propriedades incríveis, só que ela gera energia por conta própria. E não é como, por exemplo, a xungita também gera um mínimo de energia, só que a turmalina gera muito. A turmalina é uma pedra incrível, mas para o que a gente está lidando, a xungita, ela é mais indicada, porque ela literalmente suga e transforma essa energia. Ela funciona como cobre, funciona Você como... tem ela aí na mão? Era isso que você ia mostrar? Não, eu ia mostrar isso aqui. Xungita, deixa eu procurar aqui no Dr. Google. A xungita não está aqui, a xungita eu tenho em cordões. E aí você coloca... O xungita, ela é preta. Ela pode ser confundida com a turmalina, mas ela é mais... Enfim, vocês vão achar bruta, já vem preparadas com furinho para pingente. Então, assim, a proteção é a primeira coisa. Por quê? Porque já reduz muito o nível de contaminação. Então, eu já estou ensinando as pessoas a produzirem, né? Estou ensinando o básico mesmo, que vai dar proteção até depois o momento de agir de forma mais atuante, né? Então, vai depois da questão da remoção. A remoção é obrigatória. Agora sim, Fernando, se a pessoa já estiver lesionada, sequelada, com invalidez já, né, por conta dos dardos inflamatórios, é só escrever para mim, urgente, que aí eu passo... a gente tem uma equipe de urgência, de atendimentos de urgência. Essa equipe de atendimento de urgência, ela consegue tirar a pessoa de momentos bem críticos rapidamente. Quando você fala dessa crise, né, pontual, pessoal, você está aqui no canal do Fernando Betete, eu estou conversando aqui, uma conversa franca, muito franca, e eu peço aí as suas orações para a plataforma ficar protegida aqui. Desses ataques, né? Você falou no começo aqui, ó, as pessoas aí estão se transformando, estão tendo ataques. Eu queria entender um pouco essa questão de ataques. O que são esses ataques nas pessoas? Um breve parênteses, aí depois você volta aí com a resposta anterior, que é como nos proteger. Você me traz de volta. Então, os ataques são o seguinte, isso tudo que está acontecendo, por conta não somente das luzes de LED, mas por conta de todo esse processo que a gente não sabia que estava acontecendo desde 2010, 2014, as pessoas vêm sendo comandadas, né? É claro que existem pessoas mais suscetíveis e outras menos. E isso aqui, cadê? Sumiu. Isso aqui... Está sumindo tudo aí. Isso aqui é uma das maiores formas de comando que existem. O que ele emite, as pessoas ainda não têm noção do que isso emite. Não tem a menor noção. E quando a gente fala que a gente trabalha com frequência, né? Então, eu vou mostrar uma coisa muito simples para você, Fernando. Muito simples, muito simples. Isso aqui é um equipamento de laser, tá? Tá acoplado com a pulseira do ILIB. Você com certeza conhece isso. Então, como é que é uma forma muito simples de explicar isso para as pessoas? A gente trabalha com terapia neural biofotônica, por exemplo. Então, o que é isso? Eu coloco a minha substância, aqui o meu neural terapêutico, que normalmente a gente usa muito a procaína, que é uma das maiores formas da gente poder autorregular o organismo. E eu coloco o meu vidrinho aqui, eu acendo esse laser e ele transfere a matéria procaína do meu vidrinho para dentro do organismo da pessoa. Calma lá. Ela está explicando aqui um pouquinho da terapia neural que se utiliza muito da procaína, certo? Mas, pelo que eu me lembro, doutora Juliana, a procaína era aplicada através de injetável, né? Uma pequena agulha, né? Você vai aplicando ali a procaína. Então, agora existe uma outra forma, de uma outra maneira, que pode explicar aí, na verdade, poder entender esse raciocínio. Eu estava explicando sobre as frequências. E aí eu estava explicando as frequências na terapia neural. Então, a terapia neural é injetável, sim, ok? Só que a gente tem uma forma de utilizar, por exemplo, em crianças,
ou em pessoas que não suportam, né, que têm pânico de agulhas. Normalmente eu transformo o pânico da pessoa, a gente tira o pânico da pessoa para ela poder receber agulha. Autista, uma síndrome de Down, né? Isso, pessoas muito agitadas, então é melhor usar o laser. E aí, como é que a gente faz? Aí, para vocês entenderem a frequência, tá? Eu trabalho com frequência. Isso aqui emite uma frequência. E aí, a gente coloca o vidro aqui, e essa luz, com a frequência dela, carrega a matéria, que é a informação, que é a frequência também, essa matéria tem uma frequência, e as duas vão ser carregadas juntas para dentro do corpo. E o que o corpo lê é a frequência do que está aqui, no caso, a procaína. Então, assim, é muito simples, e os efeitos são basicamente, vou dizer, digamos que a injeção seja de 100, a daqui da foto, da biofotônica, a gente vai dizer que é de 94, 95%, tá? Só para não dizer que é exatamente idêntica, mas é basicamente igual. Então, assim, vocês conseguem entender que eu transfiro o que está aqui para dentro do corpo de uma pessoa usando frequência. É o mesmo idioma. Esse líquido tem vários idiomas. Ele tem a molécula tem uma frequência. E aí o idioma da luz casa com o idioma correto, que também, né, no vidrinho tem vários idiomas. Esses dois idiomas se casam e vão para o meu corpo também falando o mesmo idioma que meu corpo lê, que é a frequência. Você tem um vidro de procaína aí? Eu tenho... Mas aí você vai colocar esse vidrinho da procaína, seria isso? Não, então, o vidro da procaína original, ele é âmbar, mas para eu fazer isso aqui, ele tem que ser cristal líquido, tem que ser transparente. Ok? Agora, já que você falou em frequência, doutora Juliana, me desculpe aqui, mas eu tenho que perguntar, né? A homeopatia não tem nada semelhante, também poderia ser utilizado? Totalmente. A homeopatia usa a frequência das coisas. A homeopatia usa a frequência do dano, né? Por exemplo, de um alérgeno, ela usa a frequência do alérgeno, só aquela frequência, o cheirinho, a presença daquilo só, para informar o seu corpo que aquilo existe, o seu corpo reconhece e produz anticorpos para aquilo, produz uma defesa para aquilo. Ou seja, você não precisa de uma injeção de algo potente, algo que de repente foi modificado, para poder fazer seu corpo reconhecer. Você precisa de uma informação. Você precisa da frequência dessa Você falou coisa. que essa pulseira aí é daquela outra tecnologia do LIB? Do LIB? LIB. Então, você pegou tudo que tem à disposição, principalmente nesse assunto, né, de saúde. A gente usa aqui integrativo, né? Tudo que está à nossa disposição, até porque você é da odontologia biológica, não é? Então, então você tem uma visão, você quebrou todos os paradigmas, né, da odontologia tradicional e convencional e abriu toda a sua mente aí. Exatamente. E isso você tem colocado, inclusive, no seu grupo do Telegram. Eu gostaria que agora você falasse do seu grupo do Telegram, porque está explodindo aqui a nossa audiência e já as perguntas, né? As pessoas querem mais informações. Qual que é o seu grupo do Telegram? O grupo do Telegram, o link está na minha bio. Era um grupo que eu já usava antes para essas informações normais, né? E tipo assim, para manter as pessoas informadas sobre a situação vigente também. Então, ele tem um nome bem light, que é o Smart Brain. Brainer. Eu nem sei mais, eu não lembro, porque eu já mudei o nome dele várias vezes. Então, vamos fazer o seguinte, você tem na tela aí, doutora Juliana Varão, isso no Instagram, tá? Aqui no Instagram, você vai lá seguir a doutora Juliana Varão, DRA Juliana Varão, tá? Tá aqui, ó. E aí vamos clicar aqui, aí vai abrir o Telegram, ó. Smart Brainer and Beauty, Juliana Varão. Então, você volta aqui, ó, para o seu Instagram, que todo mundo sabe acessar. Aqui embaixo tem um linkzinho. Você clica aqui e aceita se cadastrar no grupo do Telegram, que, por enquanto, no Brasil, está liberado. Muito obrigado. Está liberado, graças a Deus. E aí, nesse grupo, eu ia mudar o nome, mas eu não mudei, por segurança, mas depois a gente vai para uma plataforma para poder colocar todas as instruções. Na verdade, a gente já está esperando a autorização da plataforma, que leva uns 4 dias, porque precisa ser uma plataforma gratuita.
de curso, né? Uma plataforma que possa ter curso gratuito. E aí, nessa plataforma, vão ficar organizadas as instruções, as aulas com todas as instruções, material de apoio, os fornecedores, para quem quiser ajudar, a gente vai ter a equipe, não somente de fornecedores, tem equipe de doadores, né? Equipe de oficinas para poder ajudar, a gente vai montar oficinas, já está montando oficinas em regiões para poder facilitar, e para que todo mundo consiga se ajudar. Então, a questão é justamente essa, né? Quem sou eu para selecionar e só mostrar isso para profissionais? Não tem a menor condição. Para os profissionais, a exclusividade vai continuar em relação às coisas mais invasivas e injetáveis. Obviamente, eu também não sou maluca, né, de ensinar essas outras coisas mais que são privativas mesmo de uma graduação na área de saúde. Mas tudo que tiver ao alcance mesmo do indivíduo tem que estar. Por quê? Agora é cada um por si. A gente já, infelizmente, está vendo aí que a área médica, no contexto geral, está completamente ou calada ou fingindo que não está vendo nada. Mais uma vez aqui, eu quero aplaudir mesmo de pé todos os médicos que já se rebelaram em relação ao sistema há muitos anos e os que se rebelaram nesse momento. Vocês são muito necessários, ainda bem que vocês existem. Agora, é cada um por si. E é por isso que eu vou ensinar todo mundo a se cuidar, a remover e depois fazer a neutralização constante, porque é isso, né? Você tem que remover, porque o que acontece, Fernando? Você já deve ter ouvido muito isso aqui no seu canal. A gente pode ser considerado um aquário, a gente pode ser considerado um barril. E chega uma hora que ou esse aquário está imundo de lodo, você não consegue ver nada através do vidro, ou esse barril já está transbordando de toxinas e de tudo mais. Então, o que acontece? Para a gente poder passar por esse momento crítico tranquilamente, a gente tem que esvaziar esse barril e limpar esse aquário todo. Porque assim o nosso sistema imunológico volta a funcionar, os nossos órgãos voltam a funcionar bem e a se comunicarem melhor, as nossas células voltam a se comunicar e tudo volta a funcionar bem, né? Então a gente precisa literalmente limpar tudo, tirar grafeno, tirar os metais, porque o problema do grafeno é que ele é o rei dos radicais livres. Na verdade, não é o problema. O problema é a existência dele dentro do corpo, né? Diga. O hidrogênio molecular ajuda? O hidrogênio ele ajuda muito num contexto também de limpeza e reorganização. Agora, em remoção, ainda a gente não conseguiu ver resultado na remoção dele. Mas pelo que a doutora diz, tudo que estiver ao meu alcance, né? E quando eu digo ao meu alcance, aí a gente está colocando toda a nossa audiência aí, tudo que for útil, né? Tiver ao meu alcance, eu devo fazer isso de forma diária, né? Porque de qualquer maneira está ajudando, né? Então, só ter uma vassourinha velha para limpar a calçada, talvez eu não vou limpar com tanta eficiência, mas já vai ajudar um pouco, né? Só tem uma grande questão que eu também abordo muito isso. As pessoas acham, vou tomar todos os suplementos necessários. Não pode, porque cada um está reagindo de um jeito. Os que tomaram estão numa situação mais delicada, tá? Os que tomaram os dardos estão numa situação mais delicada. Então, a gente tem um grau aí de comprometimento. Quem tomou está mais delicado do que quem não tomou, mas está recebendo isso de outra forma. Então, a gente precisa ter uma noção da individualidade, porque muita gente vai tomar suplemento e acaba se prejudicando porque o fígado já está nas últimas. Muita automedicação, mesmo que de suplemento. O suplemento é bom, mas em excesso ele faz muito mal. Então, a gente tem que ter uma noção de como é que está o seu corpo, como é que está o fígado, como é que estão os rins, como é que está a desbiose, inclusive. Todo mundo hoje pode se considerar com desbiose. Então, você está absorvendo isso que você está tomando? Então, a gente tem que otimizar isso tudo de uma forma que não prejudique, porque o tiro no pé pode estar sempre acontecendo, pode estar sempre presente. Então, não é assim, tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer, desde que seja com orientação. Por isso que eu estou dando as instruções mesmo, com aula, como eu dou para os meus alunos, para que as pessoas entendam perfeitamente o que pode, o que deve, o que não deve ser feito e o que necessariamente precisa buscar um profissional consciente para fazer.
E então eu mudei um pouco a estratégia, porque antes eu estava indicando os profissionais, mas não estava adiantando, porque algumas pessoas não tinham recursos. Eu peço o tempo inteiro consciência para os profissionais, porque é um momento de calamidade, mas eu não posso, né? As pessoas, obviamente, precisam trabalhar e ganhar seus recursos, mas eu peço só consciência. E mesmo assim, nem todo mundo tem a oportunidade, né? Os recursos para poderem. E por que você está fazendo isso de forma gratuita e ajudando as pessoas? Qual que é a tua missão? Então, a minha missão, acho que eu fui empurrada mesmo por Deus para fazer isso, porque eu sabia a solução das coisas e estava vendo as coisas acontecendo. Eu não quero, literalmente, eu não vejo muito sentido. Quem me conhece já há muito tempo sabe, eu sempre dei aula gratuita na internet. E, claro, eu sempre tive os meus cursos pagos, mas foi justamente dando aula gratuita que eu incentivei as pessoas a fazerem ozonoterapia, eu incentivei as pessoas a estudarem terapia neural. Quando eu comecei a fazer terapia neural, não existia um vídeo em português sobre terapia neural. Eu comecei a fazer... Há quanto tempo você faz terapia neural? Desde 2014. Para quem está aqui com a gente, o que é terapia neural e em que momento que você usa isso nos seus pacientes, doutora? A terapia neural é uma das formas bioquímicas, né, que a gente pode chamar de matéria, porque a gente tem as frequências e a gente pode fazer de uma forma bioquímica que é até mais rápida. Então, é uma forma bioquímica da gente simplesmente resetar o organismo. Estou sendo bem básica aqui na explicação. O que é o reset? É você apertar um botão e falar reinicia. E aí, quando você faz a terapia neural, ela quebra as moléculas de citocina inflamatória do seu corpo, do seu sangue, ela vem quebrando mesmo, ou seja, melhora a dor praticamente imediato, e o processo de inflamação crônica, seja por medicamento, seja... normalmente, né, as doenças são prolongadas pelos próprios medicamentos, e ela vem regenerando tudo. Ela melhora a proteção da membrana celular, ela vai no DNA, ela demetila o DNA, ou seja, qual é uma das grandes questões que se falam no câncer? Que é a metilação do DNA. E a gente já fala isso há muito tempo, as pessoas não entendem, a gente trabalha com cura de tudo. Porque essas coisas foram escondidas das pessoas. As frequências curam, o plasma cura, a terapia neural cura. Existem infinitas ferramentas que curam o organismo de tudo. Porque a doença, ela literalmente é algo criado por essa geração. Se a gente for falar aqui até de relatório Flexner, que foi o que criou essa medicina desse século, que foi baseado na criação da indústria farmacêutica, e é um ciclo, é um ecossistema muito bem organizado para que a doença seja eterna até o dia que a pessoa morrer, ainda assim dando dinheiro para essa indústria, e isso não acaba nunca, só que chegou um momento que não tem menor condição mais disso permanecer. Então as pessoas precisam... hoje, elas precisam ser um pouco dos seus próprios médicos para que elas interrompam esse ciclo de doença, e a gente vai ter agora, já foi avisado, não sou eu que estou criando, já está sendo avisado há muito tempo, a gente vai ter algo muito mais letal do que o anterior. Então, ou seja, de 2021 para cá foram mais de 1 bilhão de pessoas. É claro que a mídia não vai dar essa informação de graça para vocês têm que ir atrás dessas informações, já foram mais de 1 bilhão, só que eles querem muito mais. Então, como é que vai ser feito isso? De inúmeras formas, e através das frequências. Então, eu estava explicando isso aqui para mostrar para vocês como é simples emitir frequências de qualquer coisa para dentro do corpo de alguém. E a gente trabalha com isso há muitos anos para o bem, obviamente, né? Para curar as pessoas, para melhorar a qualidade de vida delas, é sempre para o bem, só que o sistema, né, infelizmente, usa para o mal. Então, através dessa transferência de frequências, transferência de informações, através disso aqui, eles emitem qualquer coisa semelhante a vírus, semelhante a bactérias, semelhante a fungos. Por quê? Porque essas informações, a informação dessas toxinas foram introduzidas dentro do corpo das pessoas, através de todos esses dados inflamatórios. Então, no DNA das pessoas já existem essas informações. Então, eles vão emitir determinadas frequências
que vão gerar esses sintomas muito semelhantes, e quando houver a pesquisa do que há no sangue, vão ser vistos essas toxinas que foram produzidas através de um metabolismo celular, né? A gente chama muito de exossomas, mas não são somente os exossomas, são também outros biomarcadores que vão sinalizar, olha, tem essa característica aqui que é da bactéria tal, tem essa característica aqui que é do vírus X. Só que, na verdade, isso foi emitido por frequências que desencadearam essas reações celulares e que vão liberar essas toxinas porque o corpo está produzindo essas toxinas. E é o que vai ser visto no sangue. E aí, pronto, vão dar um nome de uma nova doença. E aí as narrativas já estão por aí, cada região tem as suas narrativas já espalhadas, tem a narrativa do degelo, que são os micro-organismos primitivos, né? Que aí vai ser uma loucura, porque você nunca teve noção do que foi isso. Então, até descobrirem algo, já foi. Muita gente. Tem o vírus tem a raiva, né? Tem toxoplasmose, tem as drogas nos Estados Unidos, que é o que está bombando, né? Tem as drogas, K9 e sei lá o que mais, e tem de tudo. Então, ou seja, a chance... e tem os ataques, que é o controle mental. Então, vai ser uma questão generalizada de várias causas de Esses ataques, voltando na questão do ataque, você acredita que qual vai ser o futuro desses ataques? Uma coisa coordenada, uma coisa em conjunto, várias pessoas tendo o mesmo tipo de comportamento? O que a gente pode esperar desse ataque? Né? Começam a se formar grupos, por exemplo, dos ataques das escolas, grupos se formando, combinando, mas isso tudo por controle mental. Essa semana teve outro agora no Amazonas, que é horrível, o menino apresentando um trabalho de grupo, do nada ele pega uma caneta e começa a enfiar na menina, que está na frente dele assistindo o trabalho do grupo. Isso foi agora, né? E aí o que viram? Que os professores ficaram assustados, é que isso aconteceu numa sala. Em outra sala, uma outra menina na mesma hora surtou também. Não chegou a atacar ninguém, mas começou a gritar como se estivesse sendo possuída, digamos assim. Então, e o menino falava o tempo inteiro, você não está vendo ele? Foi ele que mandou fazer isso. Então, esse comando, é exatamente isso. Esse comando, ele está sendo disparado por essas frequências. Então, isso eu queria ser, não sei se a sua audiência sabe disso mais especificamente, porque como eu sou neuro, eu entrei muito nessa área também, assim, consciente mesmo, porque eu estudo muito comportamento, muito, principalmente de esquizofrenia, e, enfim, os pacientes que a gente atende, né? Então, bipolaridade. Então, tem uma região do sistema límbico que é muito, muito importante para isso, que é a amígdala. Então, a amígdala cerebral, ela é responsável pelo comportamento, tanto de agressividade, como comportamento de medo, né? E quando a pessoa fica muito acuada, é o pânico, digamos assim. E essas frequências têm... E nessa região também, que a gente pode chamar de núcleo caudado, que está logo acima da amígdala, é a do comportamento, é como você vai agir referente àquela informação que o meio está te dando. Então, você vai ter uma consciência do que está acontecendo, se é de medo, ou pânico, ou agressividade, alguma coisa assim, e aí essa parte também do sistema límbico te dá o impulso do que você vai fazer. E aí pronto, aí é um comando total. Isso é feito há muito tempo. Depois pesquisem, por favor, por MKUltra, né, como isso foi muito desenvolvido na Guerra Fria. Isso nunca foi arquivado, isso inclusive só foi cada vez mais desenvolvido. Aqui na Espanha tem um doutor, que é o doutor Delgado, que fazia isso com touros e eletrodo nos touros. E era incrível como os touros, já em cima dos toureiros, eles paravam e davam a volta, porque era ele controlando por controle remoto esses touros. Então, em 2016, o doutor... me fugiu o nome dele agora, eu posto ele o tempo inteiro. Doutor Rafael, se eu não me engano. Ele fez isso em humanos. Em 2016, ele publicou em animais, mas a pesquisa era, na verdade, em humanos, né? Ele recebeu milhões e milhões de dólares dos Estados Unidos, e isso é da Guerra Fria.
E de antes, né? Porque como tudo era escondido, a história foi escondida da gente em todos os aspectos, o plasma, né, foi escondido da gente, justamente para que a gente não desenvolvesse essa autonomia, essa independência intelectual, e para que esse sistema psicopata se mantivesse sempre no poder. Então, essa questão do controle, ela é muito simples. E assim, Fernando, eu queria até dizer aqui para vocês que a gente que estuda neuro e comportamento e essas coisas, a gente sabe que não precisa de nada disso para você controlar as mentes, né? A programação neurolinguística, ela te mostra como isso pode ser feito muito para o bem como para o mal. Então, através de palavras e olhares, você consegue controlar uma pessoa. Agora, comandar o comportamento dela, né? O ímpeto de movimento dela, aí você já precisa de um pouco mais de investimento, digamos assim. E foi assim que eles desenvolveram, isso já tem, se vocês procurarem artigos mesmo de trabalhos, de laboratório, artigos científicos, vocês vão ver que isso já vem sendo desenvolvido há muito tempo, com sucesso, inclusive, e isso foi englobado, né, foi adicionado a questão da internet, o controle. Então, quando você tem um sistema sendo alterado para algo que normalmente uma pessoa com mínimo, né, não quero ofender ninguém, mas uma pessoa com mínimo de inteligência jamais aceitaria, que é um sistema completamente controlado, onde você não tem nada, mas incrivelmente você será feliz, você precisa de uma população diferente. Você precisa de uma população obediente, uma população que não questiona, uma população que, digamos assim, uma população que aceite qualquer coisa, por mais absurda que ela seja, como simplesmente o seu dinheiro ter validade. Né? Então, para isso, você precisa alterar a mente das pessoas. É por isso que a gente observa que muitas pessoas que já levaram muitos dardos, né, elas já estão frequenciadíssimas. Já são pessoas que não respondem. A gente já tem observado, inclusive, que essas pessoas ficam em delta, mesmo em vigília. O que é delta? Delta é a fase do sono. É a fase do sono REM. Então, as pessoas estão hipnotizadas, mesmo estando acordadas, porque elas já estão recebendo essas frequências de comando. Inclusive, recomendo que todos joguem o Bluetooth, o fone de Bluetooth fora, porque o fone de Bluetooth é um dos maiores comandos que existem até hoje, tirando o celular. Né? Alô, Brasil, alô, mundo, alô, audiência, live profunda de conteúdo, mas eu queria dizer que a minha equipe recebeu aqui um e-mail da plataforma. Sério? Acabamos de receber aqui um e-mail da plataforma que estamos em desacordo com a política da comunidade e que ela vai ser revista, essa live, pelo sistema humano, não pelo robô. Então, eu não garanto que essa live vai ficar no ar, mas o site fernandobetete.com.br, eu estou abrindo uma plataforma privativa, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Deixa eu até compartilhar aqui. Eu fui para o Rumble. Eu tive que ir para o Rumble. Esse aqui é meu site, fernandobetete.com.br, tá? É onde eu escrevo os meus artigos, as minhas matérias, está tudo aqui. E também tem uma área de membros aqui que você pode ter acesso a lives proibidas, né? É um momento bem... Faz o download dessa aqui agora. A minha equipe já está fazendo aqui. Isso que a doutora não falou 1 milímetro, tá? Ela não falou nem 1 milímetro aqui. Mas é uma primeira live. Gostei do conteúdo, né? A gente está censurado, o meu canal está censurado, né? Desde 2020, em virtude de abrirmos esse tipo de assunto, até mesmo lá de trás, né? Do começo daquela grande pandemia. Então, meu canal está censurado. Inclusive, aproveito esse momento que tem gente que não gosta, né? Mas a única maneira do canal estar no ar é através de doação. Então, eu peço a sua doação para manter o canal no ar. Doutora Juliana, tem muito assunto para ser abordado, mas, logicamente, é através dessa plataforma que eu agradeço, a plataforma YouTube, que é uma plataforma muito boa.
porque a gente consegue ter um pouco de informação. Agora, se você quer mais informações, as pessoas aqui embaixo no Saiba Mais tem um Instagram da doutora Juliana Varão, para poder você acompanhar e seguir a doutora. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Então, doutora Juliana Varão tem aqui para você clicar e seguir. E é uma primeira conversa que eu estou tendo com a doutora Juliana, ela foi muito atenciosa, mandei um direct para ela, ela respondeu, a equipe dela, e a gente está vendo aqui, inclusive, no Instagram dela, todo esse conteúdo, uma mulher também corajosa, embora esteja em outro país que tem uma visão um pouquinho diferente desse momento que estamos passando. Então, tem muito conteúdo ali. E eu comecei a seguir a doutora Juliana faz aí questão de uma semana. Tem esse conteúdo de odontologia biológica, né? A importância aí de uma odontologia integrativa, tem a terapia neural e tem esse lado aqui de geopolítica, né? Se é que eu posso falar somente esse termo aqui, que é muito mais complexo. Mas eu vou ter que tomar os devidos cuidados, porque nós temos, né, dentro da nossa audiência, aí agora praticamente já 2.000 pessoas, a gente tem esse cuidado, em virtude aí que tem pessoas do bem e tem pessoas que não são do bem aí, então a gente tem que tomar. Doutora Juliana, eu convido a senhora para uma nova live, a gente vai combinar certinho, mas aí a gente vai para a área privativa, claro, onde a gente evita esse tipo de problema, mas de qualquer maneira eu deixo esse minuto final para você dar suas redes sociais, para você também dar uma mensagem, se possível, doutora, com mais esperança, né? claro. Se a pessoa que está nos assistindo aqui agora, a gente sabe que vai passar por uma turbulência, mas o bom dessa live aqui é que tem jeito da gente passar por essa turbulência, não é verdade? Bom, vou ser bem rápida para dar essa esperança. Eu venho aqui justamente falar que, da mesma forma que eles atacam a gente, o nosso trabalho com frequências e regeneração de todo o corpo, ele é justamente a forma como eles se protegem. Então, ou seja, eles usam para se proteger desse veneno todo aquilo que a gente já trabalha há muito tempo. Então, é justamente por isso que eu estou fornecendo um material que é basicamente, sempre foi o meu trabalho, né? A forma, eu sou professora, então eu dou cursos mesmo, só que para poder tornar isso mais justo, né? Porque se eles praticam eugenesia, quem sou eu para fazer algo semelhante? Então eu não poderia selecionar as pessoas que receberiam esse tipo de conteúdo. Então, agora eu realmente abri, a gente chama esse grupo do Telegram, que está com o link na bio do Instagram, de Arca, é a Arca do Reset. Eu só não mudei o nome do Telegram para não chamar tanta atenção, mas é a Arca do Reset, e é para todo mundo que despertou e precisa e quer, literalmente, não somente remover esse veneno do corpo, mas saber viver daqui para frente, que é um momento completamente diferente do que a gente está acostumado. Já não existe mais aquele tempo que a gente viveu. Então, é uma forma diferente que a gente tem que se comportar. Então, há esperança, né? Por isso também que eu estou falando tanto, porque não é basicamente para acordar as pessoas, mas para dizer, tem solução, entra aqui, que vocês vão receber todo o passo a passo de como vocês vão não somente remover, mas neutralizar isso o tempo todo e conseguir passar por essa situação também com outro olhar, né? Sem ser ingênuo, sem ficar acreditando muito no sistema, porque agora a gente tem que se defender. E a verdade é a primeira coisa, né? O que abre os olhos de todo mundo é justamente a verdade. Então, tem que começar por aí, com a verdade. Mas, sendo assim, vocês sabem que tem solução. A gente usa o que eles usam para se protegerem, né? E é o nosso trabalho. Por isso que a gente sempre foi criticado, por isso que a gente sempre foi perseguido, a gente sempre foi chamado de charlatão por causa disso, porque eles não querem que as pessoas saibam que o que a gente faz funciona, que o que a gente faz cura tudo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Para quem já tem, para quem não tem ainda sintoma, só entra no grupo e observa. O grupo está silenciado, Fernando, porque assim, não tinha como. As pessoas, imagina, a gente está com 5.000 pessoas, elas conversam o dia inteiro, então as informações relevantes acabam ficando perdidas. Então, ele está silenciado, mas se você precisar de alguma ajuda urgente, você escreve ou no meu direct ou no Telegram a palavra urgente, que aí eu vou olhar e vou te orientar, já encaminhar para algum profissional. A gente já tem uma equipe que é de emergência, que é para resolver essas pessoas que já estão no hospital, já estão
com muitos sintomas, né, que aí resolvem rapidamente. Fora isso, a desintoxicação, passar pela fase de proteção, limpeza, desintoxicação, neutralização, é importante para o aprendizado, né? Tudo passa por instrução. Sem instrução, ninguém consegue passar por tempos difíceis. Adquirir o medidor. Então, hoje em dia tudo né? Assim, é difícil a gente ter a questão do confiável ou não, porque tudo é feito lá, gente. Não foi tudo dominado. Então, assim, a gente testa, né? Então, você chega perto de uma televisão, você chega perto das coisas que você sabe que tem essa carga e você testa. E aí, por exemplo, uma coisa boa, testar as pedras se realmente funcionam, né? Testar as barreiras. Então, estou indicando muito chapéu, gorro, que a gente tem gorro de fio de prata, tudo isso, porque é justamente aqui que a gente tem que proteger, que é onde vai vir. Então, no grupo eu ensino tudo. A gente já vai para a terceira aula agora, terceira aula oficial da ARCA, e tem todo um ecossistema envolvido em cada orientação. Então, tem o pessoal da proteção, fornecimento, ajuda, doação, e para cada parte eu estou organizando dessa forma. E, claro, até o final a gente vai conseguir organizar muito mais. E somente no final de tudo é que eu vou orientar e direcionar as pessoas para os profissionais, porque aí elas já vão ter a consciência mesmo, se vão precisar, que o ideal é que vão, né? Mas se vão poder ou não. Né? Então, enfim, vão ter profissionais que vão ser voluntários, outros não, outros estão reduzindo valores de consulta, outros não, mas é aquilo, assim, no contexto geral, cada um vai fazer o que puder. Meus amigos, entrevistei aqui a doutora Juliana Varão. Muito obrigada mesmo. Espero que cada... Eu que agradeço e vou continuar fazendo essa conversa franca com ela, que nem eu falei agora há pouco, ela não falou absolutamente nada, nem 1 milímetro de todo o conhecimento e estudo que ela tem, e eu não sabia desse lado, né, de trabalho, de ajuda às pessoas, que tem muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas doentes, as doenças crônicas que estavam bem afastadas foram potencializadas ultimamente. O meu e-mail, que é esse daqui, o fernandobetete@gmail.com, que é meu e-mail particular, que eu abri até por conta do Pix, então eu recebo e-mails diários, né? Dá cerca de 30, 50 e-mails por dia, né? Pedindo ajuda desses médicos, né? Que já estão com problemas de doenças aí mais avançadas, aí depois da síndrome pós-COVID longa aí no caso. Sabe que absurdo que até agora foi criado um diagnóstico de autismo de adulto. Os adultos estão sendo diagnosticados como autistas. Chegou nesse cúmulo. A psicopatia é tão grande que eles criam doenças para mais medicamento, envenena para mais medicamento. E os médicos acreditam, não sei, enfim, é uma lavagem cerebral completa. E então, por isso, cada um realmente tem que saber se cuidar. Olha, não somente a doutora Juliana Varão nos passou aqui algumas informações úteis para a nossa mudança de hábito e para a nossa proteção, né? Mas outros profissionais que eu costumo trazer aqui no canal do Fernando Betete também passaram. O que eu percebo, porque como eu estou aqui todos os dias e estou lendo aqui os comentários, e a minha equipe lê, e eu também, sempre que tenho um tempinho, estou olhando, eles me separam. Meus amigos, se você não fizer a sua parte, não sou eu nem a doutora Juliana que vai fazer a sua parte, não, tá? Então, algumas mudanças de hábitos, né? Algumas mudanças de equipamentos eletrônicos na sua casa, no seu escritório, a seleção de uma água, né? A escolha de uma água, não só da água, mas também do seu produto, né? Do seu alimento, ela tem que ser realmente levada muito em conta, né? Ah, não, hoje não tem problema, mas esse teu hoje acaba sendo todo dia, né? Você se cuida um dia do mês e os outros 29, 30 dias, você não se cuida. Se for o inverso, tudo bem, né? Me cuido 29 dias e tem um dia lá que eu vou chutar o pé na jaca lá. Mas o pessoal faz o invertido aqui, né? Ou seja, abusa diariamente, de noite, é o celular na cama, o celular embaixo do travesseiro, ou fica o celular
a menos de 30 centímetros, a televisão no quarto, é tudo. E aí, como é que fica? Então, você também tem que fazer a sua parte. Essas informações que a doutora passou aqui, eu vou agora agendar com ela uma nova entrevista para fazer um artigo aqui no canal do... Não no canal de vídeo, mas lá no meu site, fernandobetete.com.br, eu vou fazer uma entrevista com ela, vou fazer a decupagem aqui dessa entrevista, e ali a gente vai colocar tudo por escrito, porque até fica mais fácil depois você compartilhar essa receita, entre aspas, para você começar a mudar alguns hábitos aí na sua vida, na sua rotina, e alguns equipamentos e algumas questões que possam proteger o seu ambiente dessas ondas, né, que tem onda passando aqui, ó, por todo lado, e que está aí fazendo mal para a sua célula. E a sua célula é o tijolo da sua parede, né? Exatamente. A célula que começa a atrapalhar tudo. Se essas ondas fossem visíveis, nós não nos veríamos. Porque elas não permitiriam. Se elas fossem visíveis, elas seriam barreiras mesmo. Ninguém mais ia ver ninguém. Você tem uma noção. Então, meus amigos, se cuidem, né? Se cuidem, porque não é a primeira e não vai ser a última que tem falado disso. Eu falei que nós estamos no intervalo aqui, né? Intervalo, ó, terminou aquela ali, foi até, inclusive, decretado. Olha, acabou, pessoal, acabou. Daqui a pouquinho, olha, pessoal, começou outra. E aí? Como é que fica? Né? Pois é. Doutora Juliana, muito obrigado mais uma vez, então. Eu que agradeço, um prazer enorme. Então, é só a gente marcar que eu venho de novo, muito bom mesmo, e para ter consciência, e podem entrar lá no link da bio, vocês serão extremamente bem-vindos. Bom, mais um pouquinho aqui, ó, DRA Juliana Varão, tá? Esse é o Instagram. Aqui embaixo tem o Saiba Mais, para você clicar e já ir direto lá para a página da doutora Juliana Varão. A todos que estiveram conosco aqui, meu muito obrigado. E eu peço a sua ajuda, a sua doação para manter o canal do Fernando Betete no ar. Essa aqui é a minha chave Pix. Eu estou censurado pelo sistema judiciário brasileiro, e não pela justiça, mas pelo judiciário. Sim. E eu preciso da sua ajuda. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima live. Tchau, doutora. Tchau, muito obrigada.